Olá a todos, dando continuidade à aula de ontem, vamos falar agora dos tipos de secadores, uma série de vídeos, e o processamento de café via úmida. Então, como já adiantei, vou passar para vocês agora os vídeos sobre os secadores. Nós estamos no fim da colheita de café, agora é hora de secar os grãos. Um produtor rural de Vila Valério descobriu uma nova técnica que ajuda a economizar tempo. A família Partelli já colheu 70% da produção de café. Eles vivem nessa propriedade em Vila Valério, noroeste do Espírito Santo. O café que sai da lavoura não vai para o terreiro nem para o secador. Aqui são usadas 6 estufas como esta. Secar o café assim não é novidade. Esse processo já existe há muito tempo. Só que seu Osílio criou uma técnica diferente, que garante economia de tempo. Antes, o produtor deixava os grãos na estufa até atingirem 13% de umidade, que é o ideal. Só depois fazia o beneficiamento. Com algumas experiências, o seu Osílio percebeu que uma mudança podia acelerar o processo. Hoje ele faz assim: seca o café até atingir entre 16% e 20% de umidade. Ele é pilado e volta para a estufa até ficar seco. E é isso que acelera o trabalho. A gente consegue até 50% do tempo o que a gente gastava antes. Um café, por exemplo, que com 22 graus de umidade ainda levaria, esse que a gente está vendo aqui do lado, levaria aqui de 4 a 5 dias de sol normal para chegar a 13 graus de umidade em coco, beneficiado, ele vai gastar de 4 a 6 horas de sol, para chegar aos 13 graus de umidade. Outra vantagem da nova técnica é aumentar a qualidade do grão. A qualidade final desse café, fazendo esse processo de beneficiamento antecipado, ele está ficando melhor. A bebida dele está sendo melhor. Aí eu acho que contamos um pouco com a natureza, esses processos naturais que respondem melhor do que a gente espera. A descoberta de seu Osílio virou assunto de pesquisa do CETCAF, o Centro de Desenvolvimento Tecnológico do Café. Só que uma coisa já é certa: esse processo traz vantagens para todos os tipos de produtor. É importante ressaltar que é um projeto que está em andamento, foi ideia dele, mas é recomendado para todo tipo de produtor, tanto pequeno como grande produtor. Secagem mais rápida e com melhor qualidade da bebida, então fica aí a boa dica do seu Osílio, E uma nova...
Geralmente o café seca em terreiros assim, ó, feitos sobre o chão e revestido de algum material como cimento, tijolo, asfalto, para proteger o grão. E esse aqui é o terreiro suspenso, uma estrutura bem diferente, olha, alta do chão, com uma tela para acomodar os grãos. A vantagem do terreiro suspenso é que, além da luz do sol, ele permite a passagem do vento, acelerando a secagem do café. E longe do chão, os grãos correm menos risco de fermentar, o que compromete a qualidade do produto. O Charles quer construir um terreiro desses, mas não sabe que tipo de tela deve comprar. Quem vai explicar para a gente qual é o melhor material para ser usado aqui é o Romeu Gair, que é agrônomo da Emater de Londrina. Romeu, qual é a melhor tela para fazer terreiro suspenso? A gente usa tela de sombreamento para fazer essa cobertura na qual o café vai ser depositado em cima para ser secado. Quer dizer, essa mesma que se usa em viveiro de muda, em horta? A diferença é que existem vários tipos de tela com um sombreamento diferente. O que distingue uma tela da outra é a capacidade de sombreamento. Quanto mais fechada a malha, menos luz passa e o produto fica mais resistente e mais caro também. No caso do terreiro suspenso, a recomendação é a gente colocar essa tela que tem um sombreamento de 50%, né? Então ela tem 50% de passagem de luminosidade que vai permitir o café, auxiliar o café na secagem. A gente tem telas abaixo de 50% que são mais fracas, elas são mais baratas, dependendo da estrutura, você pode até utilizar, mas ela vai aguentar menos tempo. E a gente também tem telas com uma espessura maior, né? Essa aqui é de 65% e que custa mais caro. Quanto é que custa hoje mais ou menos construir um terreiro suspenso? Vai depender do produtor, né? Às vezes ele usa o material que ele tem na propriedade, tem produtor que apenas compra o arame e a tela de sombreamento, né? Que aí o custo vai girar em torno de R$5 o metro quadrado. E às vezes existem estruturas de concretos pré-fabricadas que daí o custo já aumenta até às vezes mais do que R$10 o metro quadrado. O terreiro suspenso reduz em 30% o tempo de secagem do café. Outra vantagem é que fica mais fácil cobrir os grãos quando chove. Já no processamento via úmida. Então, depois da separação de impurezas e lavagem, o café boia é encaminhado para o processo de preparo por via seca, como adiantado na aula de ontem, e os grãos cerejas e verdes são encaminhados para o descascador/separador. O método de processamento via úmida requer investimento em equipamentos e disponibilidade de água limpa. A diferença importante em relação ao processamento via seca é que, no processamento via úmida, a casca e a polpa do fruto são removidas antes da secagem. Ou seja, o processamento muito importante envolvido aqui que diferencia os dois, além da lavagem obrigatória para o processamento via úmida, é o descasque e despolpamento. Recepção dos frutos. Os frutos devem ser transportados tão rapidamente quanto possível para a unidade de processamento, de forma a evitar aquecimento da massa de grãos, pelo seu metabolismo ainda do fruto, o que poderia causar danos irreparáveis na qualidade do produto, ou seja, geração de grãos defeituosos. Os frutos são geralmente descarregados dentro de um tanque de recepção, que cabe mais ou menos 1,5 a 2 metros cúbicos por tonelada de frutos. E passam para o lavador, onde é feita a separação do café boia. Como eu já mostrei também na aula de ontem, a gente tem para isso lavadores mecânicos e lavadores por gravidade, como o lavador Maravilha. Descascamento consiste então em remover a casca e a polpa do fruto. Essa é uma operação muito delicada, pois se o grão interno ao fruto for danificado, ele ficará suscetível ao ataque de micro-organismos e a possível penetração de substâncias indesejáveis que poderiam levar à alteração de sabor e aroma. Normalmente, o descascamento é feito pressionando-se o fruto maduro, fazendo com que a casca se rompa e libere a semente juntamente com o pergaminho e a mucilagem aderida ao pergaminho. Isso é muito importante porque, quando a gente tem uma quantidade grande de grãos verdes juntos aos grãos maduros, os grãos verdes não possuem a casca macia, então possivelmente conseguiremos separá-los por essa rigidez da casca do grão verde. Esse processo é em geral conduzido sob a água corrente, no caso dos equipamentos descascadores. Os descascadores com discos.
Os grãos maduros são alimentados em uma moega e avançam por meio de discos de aproximadamente 46 centímetros de diâmetro fixos a um eixo rotativo horizontal que gira a aproximadamente 120 rotações por minuto. Os grãos são descascados em contato com a superfície destes discos. Esses discos contêm ranhuras em sua superfície e são separados da casca e da polpa pelo contato com pratos fixos colocados a uma determinada distância dos discos móveis. E isso vai permitir a passagem da casca e da polpa, mas retendo os grãos descascados dentro do equipamento. A distância entre o prato fixo ou disco fixo e o disco rotativo ou disco móvel pode ser ajustada de acordo com o diâmetro dos frutos. Então, aqui para a gente ilustrar a saída do descascador, despolpador tipo discos, os discos ainda em rotação acelerada, demonstrando aqui os frutos saindo descascados e as cascas separadas. Então, internamente, a gente tem uma estrutura onde por cima temos moega e vários discos que giram a 120 rotações por minuto. Parte deles fixo, parte deles móvel. Aqui lateralmente, ilustrando, nós temos a moega, visto lateralmente, onde desce a seção do disco, o disco móvel, o disco fixo. Isso gira passando por um lado um teor de sementes, futuros grãos, e do outro as cascas. Aqui ilustrando lateralmente como é o disco móvel, cheio de ranhuras, para fornecer a abrasão necessária para que a casca seja arrancada. Descascadores de tambor. Consiste de um tambor rotativo feito de metal, cuja parede possui saliências e ranhuras, e uma parede fixa com distância ajustável em relação à superfície do tambor. Ao ser pressionado entre a superfície do tambor rotativa e a parede fixa, os grãos são descascados. Há também um prato separador, que tem a mesma função do prato fixo no descascador de discos, ou seja, ele irá reter os grãos descascados, permitindo a passagem da casca e da polpa. Então, aqui ilustrando, a gente tem uma parede de tambor, onde a gente tem as ranhuras, ou seja, placas vazadas, permitindo aqui passagem dos grãos descascados, o cilindro forçando o grão a passar entre o cilindro rotativo e a placa fixa, ou tambor fixo, e aqui embaixo saindo as cascas. Então, lateralmente mostrando moega, tambor rotativo, placa fixa com ranhuras, aqui vindo as sementes, futuros grãos, e do lado de cá as cascas. O nosso prato separador não permite nesse ponto aqui a passagem dos grãos ou sementes. Um descascador ou repassador. A eficiência de um descascador nunca é 100%, devido ao fato que os frutos têm diferentes diâmetros, diferentes tamanhos. Se os frutos forem muito heterogêneos, recomenda-se separá-los em diferentes tamanhos, ou seja, faça uma classificação prévia dos frutos. Geralmente, uma linha de descascamento compreende um descascador, uma peneira e um repassador. Essa combinação vai permitir que frutos menores que passaram pelo descascador sem serem descascados sejam separados dos frutos já previamente descascados para posterior repasse em um novo descascador. Descascador de tambor acoplado com tambor perfurado ou com peneiras vibratórias podem então ser utilizados para esse fim complementar. Então, o que nós temos aqui? Um descascador, uma peneira rotativa, um novo descascador para recuperação dos frutos não descascados. Claro que a passagem nesse primeiro descascador entre discos ou entre tambor e placas é mais aberta do que no segundo descascador, porque os frutos que passaram sem serem descascados têm diâmetro menor. Aqui um descascador repassador com peneiras vibratórias, que aqui já separa os frutos dos grãos já descascados. Chegando no final, a gente tem um novo descascador. Existe um despolpador conhecido internacionalmente chamado Haoeng, que ele foi projetado para descascar os frutos mecanicamente e, ao mesmo tempo,
remover a mucilagem que fica aderida ao pergaminho das sementes. Consiste de um tambor rotativo horizontal perfurado dentro de um cilindro fixo. O cilindro interno é equipado com ranhuras longitudinais e transversais que conduzem e pressionam o café contra uma comporta regulável na saída. A água sob pressão será sempre alimentada por um eixo oco para o interior do tambor, onde jorra através das perfurações desse tambor e passa entre o cilindro interno e o cilindro externo. A mucilagem e a polpa são forçadas para fora através de pequenos orifícios na parede do equipamento, mas o café em pergaminho é mantido até a extremidade de descarregamento, pois não tem diâmetro pequeno o suficiente para passar através das perfurações. Então, o que nós temos? Cilindro interno, cilindro externo, a gente tem água sendo injetada dentro do equipamento, o cilindro giratório força os grãos nas ranhuras internas. Isso favorece a passada das cascas polpa e mucilagem pelas ranhuras para fora, enquanto os grãos permanecem do lado de dentro e são arrastados para fora. Então, eu ilustro isso agora para vocês com um vídeo de descascadores e despolpadores de cafés para processamento via
então com os frutos verdes. Nos locais onde a maturação não é homogênea e grãos verdes também são colhidos, deve-se usar equipamentos que, além de descascar os frutos maduros, consiga separar os verdes desses frutos. Nesses equipamentos existem 3 bicas de saída: dos verdes, ainda imaturos, da polpa, juntamente com a casca, e do cereja descascado, que é o objetivo do equipamento. Por um processo de pressão entre o rotor envolvido por uma grade separadora descascadora, cujas perfurações variam conforme a granulometria do café a ser processado, realiza-se com eficiência e simplicidade o descasque, ou seja, retirada da casca ou exocarpo, dos grãos maduros, pois sua casca e polpa são facilmente desprendidas dos grãos. Como eu disse anteriormente, os grãos verdes possuem a casca o quê? Muito dura. Os grãos descascados e as cascas vazam pela grade, enquanto os cafés verdes ficam retidos por terem a casca rígida e aderida aos grãos. Os grãos verdes são conduzidos então para a extremidade do rotor e coletados através de uma tubulação. Então, esse é um exemplo de equipamento de uma marca nacional que faz esse tipo de trabalho. Então, agora vamos falar um pouquinho de fermentação, que algumas fazendas vêm utilizando no Brasil para ter uma diferenciação do seu café frente aos demais. O objetivo da fermentação será hidrolisar a mucilagem de forma a facilitar sua remoção final durante a operação de lavagem subsequente desse café descascado e despolpado. Se a mucilagem permanecer presente durante a secagem, há o risco de sofrer uma fermentação indesejável, a qual pode prejudicar a qualidade do fruto. A hidrólise da mucilagem, qual é composta principalmente de pectina, é causada por enzimas pectinolíticas. Na etapa de fermentação, diferentes micro-organismos, como Saccharomyces, produzem pectinases, que irão hidrolisar então a mucilagem aderida aos frutos, às sementes. A taxa de hidrólise vai depender da temperatura e, portanto, torna-se necessário adaptar o tempo da fermentação em função das condições ambientais. Alguns micro-organismos podem produzir substâncias que alteram o sabor e aroma do produto, prejudicando sua qualidade, especialmente em fermentações prolongadas. Portanto, cuidado com contaminações indesejadas nas etapas desejadas de fermentação. É importante prevenir o desenvolvimento de espécies indesejáveis, por exemplo, fungos, bactérias coli, etc., que favoreceriam o desenvolvimento de espécies acidogênicas. Contudo, o controle do pH é importante para evitar a formação de ácidos em excesso, possivelmente formando aí ácido propiônico, que é indesejável. A fermentação, no caso, pode ser conduzida tanto seca quanto em água. Na fermentação mista, uma fermentação seca ocorre no estágio inicial para acidificar o ambiente rapidamente, de forma a prevenir o crescimento de micro-organismos indesejáveis. E a seguir ocorre a fermentação com os frutos submersos em água. No processo de fermentação, o café despolpado pode perder até 1% de sua matéria seca. Algumas substâncias solúveis em água, como polifenóis, diterpenos, etc., se difundem para o meio de fermentação. E sua eliminação parcial reduz a astringência e o amargor da bebida, resultando em bebidas mais suaves com menos cor. Voltando aqui rapidamente, de onde o café pode perder até 1% de sua matéria seca? Parte daquela mucilagem aderida, parte de uma fermentação dos açúcares provenientes aí da semente, futuros grãos. A fermentação é normalmente conduzida em tanques de alvenaria, mas muito pode ser utilizado aí como utensílios de fermentação, como caixas de madeira, caixas d'água, de PVC, etc. O sistema de grades e portas de abertura vertical vão permitir a descarga da água e ou do café dentro dos seus tanques. Muitas pesquisas foram e ainda são conduzidas para melhorar as condições da fermentação e facilitar o processo de agitação e mistura dos grãos em fermentação com a água. Como exemplo, existe um centro de pesquisa na Costa do Marfim que desenvolveu um método de fermentação de café similar aos processos de fermentação de uvas no processo de produção de vinhos, nos quais elas são fermentadas em dornas. A agitação é conduzida por um sistema de injeção de ar no interior do meio de fermentação, provocando flutuação dos frutos despolpados.
O tempo de fermentação vai variar principalmente em função das condições climáticas e das condições da matéria-prima. Então, quanto mais quente, mais rápido vai fermentar, quanto mais doce o fruto, mais rapidamente vai proliferar os micro-organismos, entre outros. Por exemplo, em regiões de baixas altitudes, onde são produzidos cafés robusta, o tempo de fermentação é muito curto, local muito quente, podendo ocorrer uma digestão completa da mucilagem em menos de 16 horas. Em locais mais altos, acima de 1000 metros, a fermentação completa demora mais tempo, em locais mais frios, podendo ser necessário um tempo de até 48 horas para completa digestão. E só para ilustrar detalhes do projeto de um tanque de fermentação de café feito de alvenaria. A gente tem que os mecanismos de abertura das compostas, a entrada de frutos ou de água, a grade para lixiviação de todo o produto que foi hidrolisado, digerido, parte líquida desce aqui para baixo, facilitando posterior lavagem e escorrimento dessa água de lavagem, enquanto as sementes, futuros grãos, ficam aqui em cima. Grãos que tiverem sido danificados durante o despolpamento podem desenvolver defeitos que causam aroma e sabor desagradáveis e uma aparência fosca, se a água utilizada for muito alcalina ou contiver muita matéria orgânica. Lavagem. Toda mucilagem que foi previamente digerida deverá ser removida para prevenir uma proliferação subsequente futura aí por micro-organismos. Podemos ter lavagem manual. A lavagem pode ser conduzida manualmente nos próprios locais de fermentação. Contudo, se a altura da massa de grão for maior que 0,6 metros, o trabalho se torna-se muito difícil, pois a massa de grão fica excessivamente pesada. O café em pergaminho também pode ser lavado em drenos, em torno de 60 metros de comprimento, com certa declividade, sendo movimentados por pás. Lavagem mecanizada. Existem dois tipos principais de lavador. O lavador horizontal em batelada tem um tambor de metal perfurado, com agitadores internos girando a 90 rotações por minuto. A base do tambor fica sempre submersa em um tanque com água. Pode-se renovar essa água. O lavador vertical tem pás rotativas que giram em torno de 18 rotações por minuto dentro de um tanque vertical. Aqui nós temos tanque vertical, que a gente tem aqui a parte do dreno, que fica borbulhando água, que fica sempre em rotação interna, de tomate de motor, e o tambor horizontal para lavação. Então a gente tem o giro, as pás para promover esse giro e tombamento, e a parte que fica submersa geralmente a este nível. Drenagem e pré-secagem. Nesse estágio, o teor de umidade do café em pergaminho é reduzido de 60% para 53%. O que é facilmente realizado por drenagem em torres ou bandejas. Alternativamente, o café pode ser colocado ao sol por 2 ou 3 dias, com o revolvimento frequente da massa de grãos até que atinja a umidade de 45%. Então, aqui para a gente ilustrar como que funcionaria a unidade de processamento do café via úmida na fazenda. A gente tem um tanque de recepção dos frutos, um sifão, para que esses frutos desçam, passaria aqui pelo descascador, passaria pela peneira, separando cascas e grãos já descascados, passaria pelo repassador para processar os frutos menores, cairia para tanques de fermentação, mais de um tanque. Depois passaria por tanques de lavagem, pós-processamento por fermentação, para lixiviar toda a mucilagem já hidrolisada. Dos tanques de lavagem seriam transportados com auxílio de bombas e dispositivos elétricos para os tanques de drenagem, para depois partirem para a secagem. Faz uma visão lateral. Partindo para a visão superior, o que a gente teria? Tanque de recepção, o sifão para direcionamento dos grãos até o cano que direciona o descascador, descascaria-se os frutos passariam pela peneira de separação, separaria os grãos já descascados dos frutos menores que passariam pelo repassador. Do repassador seriam direcionados para vários tanques de fermentação. No momento que essa fermentação termina, vai para o tanque de lavagem.
limpa-se, enche novamente. Esse daqui sai, vem para cá, limpa-se esse tanque, enche novamente. E assim, na sequência. No tanque de lavagem, pós-lavagem, vai ser bombeado para os tanques de drenagem, onde, após completamente drenados, vão para o pátio de secagem, terreiro de café ou secador mecânico. Em Carmo de Minas, produtores de café têm apostado numa técnica de fermentação muito praticada na Colômbia e na Costa Rica, mas pouco conhecida aqui no Brasil. Ela consegue melhorar a bebida do café. A fazenda produz em média 8.000 sacas de café por safra e todo o processo já usa a fermentação. Nesses tanques, os frutos fermentam de forma anaeróbica, ou seja, sem ar. A expectativa é produzir café de alta pontuação para competir com os melhores do mundo. Para esse especialista da Colômbia, o processo acentua algumas características do café e ajuda a valorizar o produto. Com a fermentação, o café passa por mais etapas, dos pés para os tanques, depois para a estufa e por fim para o secador. Ou finaliza assim mesmo, no sol, do jeito mais tradicional. Desde que o processo foi implantado nessa fazenda, tempo deixou de ser uma preocupação. O foco é na qualidade. Olha, na verdade esse processo vem sendo estudado há mais ou menos 10 anos. Nós começamos a fazer algumas viagens, visitar outros países e perceber que o café brasileiro precisava de um sabor a mais, para que a gente pudesse competir com os mercados mais exigentes. Então nós passamos a fazer visitas e trouxemos agora nos últimos anos alguns profissionais da Colômbia, da Costa Rica, que são países que já dominam a fermentação muito bem, para que possa nos auxiliar em como fazer esse toque final no nosso café. A telha azul impede a passagem dos raios UV e por causa do terreiro suspenso e da temperatura uniforme, o café seca mais rápido. O Ivan é da Costa Rica, um dos maiores produtores de cafés especiais do mundo. Veio ao Brasil para avaliar a implantação do processo de fermentação na propriedade e aposta: o café brasileiro pode melhorar muito com o uso das estufas. Hemos conversado muito aqui com os senhores de Carmo Coffee que a gente tem falado da oportunidade que temos de melhorar todos os processos para incrementar a qualidade do que eles estão colhendo. De incrementar a qualidade que eles estão sacando. Com 25 anos de prática no cultivo do café, a fermentação tem sido um desafio para o Evanildo. O gerente da fazenda está reaprendendo a trabalhar com novos métodos. Ficou mais trabalhoso, mas mais satisfatório de fazer. A gente vê que o produto melhorou muito. Secagem do café em pergaminho. Como já mencionado anteriormente, a secagem é sempre uma operação delicada no processamento do café. Se essa etapa não for muito cuidadosa, o efeito na qualidade pode ser desastroso. Podemos dividir a secagem do café em dois períodos principais. O período úmido, que é muito comum de ser feito sob o sol, em que a umidade pode variar aí de 60% a 30%. E um período higroscópico, em que a umidade fica abaixo de 30%, a água mais difícil de tirar dos grãos. Secagem pode, então, como visto na aula passada, feita de forma natural, em terreiros secadores, artificial, em secadores mecânicos, ou em combinação, sendo muito comum a secagem natural no período úmido, com umidade mais alta, com isso a gente tem um gradiente melhor para a extração dessa umidade, seguida da secagem artificial no período higroscópico, onde a água está mais ligada, embora outras variações também sejam citadas na literatura. Os principais cuidados que se deve ter é que o café em pergaminho é mais sensível à quebra que o café em cuco. Portanto, as operações de revolvimento da massa de grãos devem ser muito mais cuidadosas. Além disso, o controle da temperatura na massa de grãos também deve ser feito para evitar a perda da qualidade do produto. Por exemplo, no estágio higroscópico, recomenda-se que a temperatura não fique acima de 55 graus. Então é isso, pessoal. Um abraço a todos.